Na aula de hoje nós vamos trabalhar a construção da frente da blusa, tá? Para isso vocês vão utilizar as medidas que já temos tiradas, não é isso? Vamos utilizar a tabela de cavas que já está com vocês e esse material que está aqui, papel, esquadro, régua, cava frente, cava das costas, não é isso? Se necessário, régua francesa e régua. Na aula passada, quando a gente fez a saia, a gente achou que as linhas não estavam tão nítidas. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar fazer com esse pincel, é um pincel mais fino, mas é um pincel atômico, né? Não, já vou de cara falando para vocês, não é o material mais adequado, mas é só por uma questão de nitidez, para vocês enxergarem melhor, para que a imagem fique melhor. Quando vocês forem fazer as modelagens de vocês vão fazer com uma caneta ou no máximo com um lápis bem apontado, tá? Porque quanto mais fina fica a linha, mais preciso fica o trabalho. Nós estamos aqui com uma cadernetazinha separada, né? Eu já tirei as medidas lá da outra caderneta, já as medidas que eu vou precisar para a construção dessa peça é o comprimento frente, o comprimento costas, a altura do busto, o ombro, busto, cintura, quadril e aquela medida frente e costas, né? Frente e costas. E uma medida que está na tabela, vocês estão lembrados que essa medida frente e costas é uma medida que já é invenção minha, né? Para facilitar a minha vida. E cava, que é uma medida que está lá na tabela e que depende do valor do busto, tá? Então vamos lá. O primeiro trabalho que nós vamos ter que ter é para construir o retângulo, porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou planificar essa metade aqui, ó, do corpo. Eu vou pegar a medida total do busto, vou dividir por 4. Vou pegar a cintura, dividir por 4. Essas medidas de contorno, elas serão divididas por 4, tá? Mas esse método que eu utilizo, ele tem um detalhezinho. A parte da frente, se vocês observarem, ó, se você medir daqui, passando por cima do busto, descendo aqui, indo até o outro lado, com certeza vai ser menor do que a parte das costas, né? Então, para que a roupa não fique puxando da frente para as costas, essa parte não fique menor, a gente aumenta a frente. A gente faz uma diferençazinha. E isso dá um caimento muito bonito na peça. Tá? Não fica aquela roupa puxando na frente. Ela fica com uma folga maior na frente para acomodar melhor o busto. Tá? Se vocês forem fazer uma roupa de criança que ela ainda não tem seio, aí é claro que vocês não vão colocar esse aumento. Ou se vocês vão traçar, digamos, uma camisa masculina, não vai ter esse aumento, o homem não tem peito. Isso é para as modelagens femininas, tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a medida do busto, no caso aqui, 88, tá ok? 88, a medida do busto. Um outro detalhe, além de ser maior na frente, essa modelagem já tem o que a gente chama de folga de vestibilidade. O que é a folga de vestibilidade? Se você fizer uma roupa do tamanho exato disso aqui, como se fosse uma segunda pele, ela só vai entrar no ser humano ou numa boneca dessa, se ela for de um material que estique, um material que seja stretch, que estique. Se não for, o que acontece? Na hora que você colocar, ela vai enrijecer tanto, a gente não consegue vestir. Então, toda roupa tem que ter o que a gente chama de folga de vestibilidade. Nos processos
que a gente encontra nesses livros por aí, essa folga de vestibilidade é colocada depois de pronto o molde básico. Nesse método, não, a gente já faz a folga de vestibilidade no momento de construção da modelagem básica. A gente já coloca a folga de vestibilidade. E a gente usa, nesse caso, uma tabela de folga de vestibilidade. Olha, essa tabela é uma tabela de um método muito antigo chamado óptico. E ela é utilizada por todos os métodos de costura que eu conheço, usam essa folga de vestibilidade dessa tabela. A menor folga de vestibilidade é 8 centímetros e a maior 16. É claro que desses 8 centímetros, durante a construção da modelagem básica, a gente retira alguma coisa. A gente retira quase tudo. Se for para fazer, digamos, um top que é bem coladinho, a gente retira quase tudo. Fica uma folga bem menor do que 8 centímetros. Porque quando a gente traça a pence, a gente faz esse desconto. Então entra um pouquinho, vocês vão ver. Quando eu estiver construindo aqui, onde é que eu vou retirar um pouco da folga de vestibilidade por conta da pence. Então vamos lá. Como nós estamos fazendo uma modelagem básica, eu vou colocar uma folga de vestibilidade de 10 centímetros. Porque tanto se presta para eu fazer um top, como se presta para eu fazer uma blusa mais acomodada ao corpo, uma blusa mais certinha, um vestido, um tubinho. Então vou botar uma folga de vestibilidade 10. E essa folga de vestibilidade a gente coloca só no busto. Então vamos lá. 88 é o tamanho do busto, não é isso? Deixa eu fazer os cálculos bem aqui para vocês verem direitinho. Eu vou colocar os 10 da folga de vestibilidade, ó. FV, folga de vestibilidade. Somando vai dar o quê? 98, não é isso? Ah, mas eu não falei para vocês que eu vou retirar um pouquinho na parte da frente? Então, desses 98, eu vou retirar 6 centímetros. Então, menos 6. Então, mais 10 da folga de vestibilidade, menos 6, porque relativa à parte da frente. Eu até vou colocar aqui a palavra frente para chamar a atenção de vocês. Frente. Então vai ficar quanto? 98 menos 6, eu vou ficar com 92. Olha, eu retirei esses 6 e ficou 92. Mas eu vou somar lá na frente, tá claro? Eu retirei os 6 para depois colocar esses 6 na parte da frente, tá claro? Olha, se eu vou pegar 6 e vou colocar na parte da frente, eu vou ter 3 aqui e 3 do outro lado, não é isso? E vocês sabem que a modelagem a gente faz só um quarto, não é? Então, ó, eu vou pegar isso aqui e vou aumentar do lado de cá metade de 6, que é 3. Então, vamos lá. 92, se eu dividir por 4, vai ficar quanto? 2 vezes 4, 8, para 9, 1, 12. 3 vezes 4, 12, para 12, nada. Então, na parte das costas vai ser 23 e na parte da frente, 23 mais metade de 6, que é 3. Então, na frente eu vou ter 26. Então, as minhas costas da minha blusa vai ter 23 de largura e a frente vai ter 26. Ok? Então, vamos lá. Já temos pano para as mangas aqui. Já podemos começar. Vamos construir o nosso retângulo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é esquadrar o papel, não é isso? Estão lembrados? Vamos esquadrar o papel. Bem certinho, a gente firma bem direitinho. Tá aqui. Aumento essa linha. Olha. E nós vamos construir um retângulo ABCD, tá claro? Que tem o quê? A quarta parte
do busto e o comprimento do corpo. Nós não estamos construindo a frente, portanto, o comprimento do corpo frente, não é isso? Então, vamos lá. Ó, a quarta parte do busto na parte da frente vai dar 26, não é isso? Porque é 26 mais os 3. Desculpem, é 23 mais os 3, que é igual a 26. Então, 26 centímetros. Deixa eu usar fita métrica. 26 centímetros. Então, 26 centímetros aqui na frente, não é isso? E aí, eu lá mais embaixo eu marco 26 também, não é isso? E vamos traçar essa reta aqui, ó. E agora, vamos colocar, então, eu tenho o ponto A, não é isso? O ponto B. E vou marcar aqui o ponto C, e quando chegar aqui eu vou marcar o ponto D, né? O comprimento frente dessa peça. Lembram lá das medidas? 44, né? Então, ó, vamos marcar aqui 44. Então, venho aqui, 44. Do outro lado, vou marcar a mesma coisa. 44. Passando a reta. Eu tenho aqui o ponto C e aqui eu vou ter o ponto D, não é isso? Olha, gente, eu vou passar o pincel grosso para que vocês enxerguem melhor, tá? Então, olha aqui a construção do retângulo. O retângulo A, B, C, D. Olha, e agora o que é que eu vou fazer com esse retângulo? O retângulo A, B, C, D. Eu vou dividir esse retângulo em 4 partes iguais. E eu vou fazer isso fisicamente. Olha, eu vou pegar aqui, ó. Vou dobrar o meio e dividir em 2 partes iguais, não é isso? Se eu dobrar novamente, eu dividi em 4, não é? Então, olha aqui, ó. Claro, ao meio, dividir em 2, né? Ó, ficou 1, 2. Se eu dobrar novamente, eu estou dividindo em 4 partes iguais. Tudo aquilo que for possível de ser feito sem fazer cálculo, nós vamos fazer. Ok? Joia? Ó, então eu tenho aqui, vou botar até uma caneta menor, mais fina, o que eu chamo de primeira parte, o que eu chamo de segunda parte, o que eu chamo de terceira parte e o que eu chamo de quarta parte, né? Então, 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou pegar essa segunda parte aqui, ó, e vou dividir novamente ao meio, ok? Ó, não vou fazer isso fazendo conta, vou fazer fisicamente, fazendo a divisão mesmo. Por isso que é bom vocês trabalharem com um papel mais maleável. Deixem o papel craft para ser utilizado já no final, quando a gente for passar as peças definitivas, as modelagens definitivas, já com margem de costura e tudo. E aqui eu vou traçar uma retinha auxiliar fininha, é uma auxiliar.
nessa metade da segunda e lá na primeira. Uma retinha auxiliar. Olha, quando eu tracei essa primeira divisão aqui, ó, eu obtive os pontos. Eu não tinha A, B, C, D. Aí eu vou chamar esse ponto bem aqui de ponto E. Esse bem aqui, ó, eu vou chamar de ponto F. Esse bem aqui, eu vou chamar de ponto G. Aí eu vou chamar esse aqui embaixo de E', esse aqui de F' e esse aqui de G'. Tá ok? E esse outro ponto que eu obtive aqui, eu já cheguei até o G. Então eu vou chamar esse ponto que dividiu aqui, ó, esse segmento aqui ao meio, eu vou chamar ele de ponto H. E esse bem aqui embaixo eu vou chamar de H'. Não é H' não, viu? É H'. Joia? Nessas duas retas auxiliar, nessa reta H', é nela que eu vou colocar a pence. O pontinho do seio aqui, lá para a lateral. E no ponto G, eu vou colocar cava e caída de ombro. Tá ok? Então vamos lá. Desse ponto G, eu vou descer 3 centímetros. Isso é tabela. Isso é obtido com dados estatísticos. Você foi olhando, viu os valores que mais se repetiam, né? Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto I. Ok? Ponto I. Aí eu vou ligar esse ponto E ao ponto I. Ó. Vou passar uma primeira retinha com essa fininha, depois eu passo com a linha mais grossa, ó. Olha, aqui nesse ponto I é que eu vou colocar o meu ombro, a medida do meu ombro. E agora, eu vou daqui desse ponto G, nessa mesma reta, eu vou marcar o comprimento da cava. No nosso caso, o comprimento da nossa cava é 20 centímetros. Então, eu vou de G até um ponto que eu vou chamar de G, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar, eu já tenho o G e o G'. Eu vou chamar esse ponto de G duas linhas, ok? E essa mesma medida, olha aqui, de G a G', eu vou marcar aqui, ó, de B, a mesma medida, 20 centímetros, tá certo? E vou chamar, aqui não era o ponto C, então eu vou chamar esse ponto aqui de B', tá ok? Vou unir esses dois segmentos aqui, ó. Para que vai me servir essa retinha auxiliar aqui? Esse segmento de reta. Olha, nele eu vou colocar, retirar. É nesse ponto aqui que vou colocar a minha cava, que vou trabalhar a minha cava, tá? Então vamos lá, vamos fazer a cava em primeiro lugar. Depois a gente faz decote. Então vamos à cava. Para eu fazer a cava, eu tenho que demarcar o ombro, não é isso? Então vamos ao ombro. A medida do meu ombro é 12, então eu vou lá do ponto E e marco um segmento, uma distância nessa reta EI igual a 12 centímetros. Ó. Aqui é o meu ponto e essa distância daqui até esse ponto é 12 centímetros. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto J, tá ok? Ponto J. Ó, vou até chamar bem atenção para esse ponto, ok? Vamos lá? Nesse segmento de reta que vai de I a G duas linhas,
eu vou fazer a medida dele, deu 17 centímetros e eu vou calcular a metade, ok? Ó, marco aqui e vou com a mesma medida, marco do lado de lá, não é? Ó. Ok? E vou passar uma reta auxiliar, que tá na metade da cava, ok? Uma reta auxiliar. Posso até fazer tracejada. Joia? Uma reta auxiliar. A esse ponto aqui, eu vou chamar ele de I'. Ok? Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar agora, olha aqui o que acontecia. Ela dava uma medida padrão de 2 centímetros aqui. E 1,5 aqui, ó. Na bissetriz desse ângulo aqui. Vocês estão lembrados do que é bissetriz? É o segmento de reta que divide um ângulo em 2 ângulos de mesma medida, tá? Retinha auxiliar. Então aqui nessa retinha a gente marca esse ponto aqui a 1,5 centímetro, ok? E aqui a gente marcava 2 centímetros, mas às vezes, dependendo se a pessoa era mais corcunda ou com essa parte aqui mais aberta, então dava diferença. Daí eu comecei a tirar as medidas e fica perfeito. Então é provável que vá dar os 2 centímetros certinho aqui. Deu 30, né, a metade, então vamos, aqui a distância vai ser 15. E eu vou aumentar um pouquinho mais, 2 centímetros a mais, 17. Tá? Olha, deu mais que os 2 centímetros, né, ó. Deu bem mais que os 2 centímetros. Certo? Bem mais que os 2 centímetros. Ó, o 2 centímetros deu meio centímetro a mais que os 2 centímetros. Nesse caso, dessa boneca que eu tomei essa medida aqui, ó. Quando você vai fazer a cava, aqui, ó. Quando você vai construir a cava direitinho aqui, ó, a cava vem aqui, ó. Tá vendo? Ela vem aqui assim, não é? Ó. Não é aqui assim? Ela não vem aqui. Por isso que eu botei os 2 centímetros a mais no caso da boneca aqui. Ó. Ela faz isso. A cava, não é? Ó. Ela não é aquela coisa. Então, ó, os 2 centímetros a mais que eu coloquei aqui, ó. Daqui pra cá, da metade pra cá, tem mais ou menos 2 centímetros. Por isso que eu coloquei 2 a mais no caso da nossa bonequinha aqui. No caso do ser humano, você já pega mesmo bem certinho. Você vai lá na cava da pessoa, de cava a cava. Tá? É que quando a gente mediu aqui, ó, essa cava não tá contornada ainda. Se ela tivesse contornada, eu tinha conseguido medir bem certinho. Mas eu medi tem 2 centímetros a mais, por isso que eu acrescentei 15 mais 2 deu 17. As costas eu não vou precisar fazer isso, porque as costas vai dar certinho 34 mesmo, tá? E agora, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de J'. E esse ponto aqui, ó, de J, 2 linhas. Eu vou unir J', J', 2 linhas ao ponto B e eu vou ter a minha cava da frente.